Ora viva! Hoje eu estou assim, sim. Passo para dar sequência aos 3 vídeos que eu prometi e esse é o primeiro, onde nós vamos fazer o cálculo do resumo da faturação que ocorreu num determinado período. E no primeiro vídeo, quem não assistiu, vá lá e assista. Nós estamos a extrair relatórios do período de 1 de julho a 31 de julho do meu agente bancário. E com estes 2 relatórios, nós vamos fazer cálculos usando a fórmula soma-ses, contar-ses, soma e subtotal, para chegarmos então a este resumo que eu tenho aqui a vos apresentar. Este é o resumo que antecipação nós vamos chegar precisamente a este valor de 336 mil kwanzas que o banco disse que o meu agente bancário deveria faturar. Eu já tenho os 2 relatórios extraídos, estamos a falar do resumo de 3 relatórios. Estes relatórios, estamos a falar do relatório com o histórico de todas as operações, que é o principal para efetuarmos então os cálculos que o BFA irá nos pagar. O relatório, que é o segundo relatório, é a distribuição com o volume de transações. É meramente informativa, porque neste relatório de distribuição de volume de operações, o BFA informa qual foi o total de cada operações que ocorreram no nosso agente bancário e o total de movimentos neste período. Para o nosso agente bancário, os 2 mapas abertos, esse é então o relatório com o volume de transações, aqui 21 milhões de kwanzas, e este é o relatório com o total das operações. E é este relatório com o total das operações que nós vamos trabalhar. Nesse total das operações, eu tenho aqui fazer um clique em selecionar. Eu, se vier para aqui no princípio da tabela, fizer duplo clique, ele vai selecionar a tabela toda. Feito isso, vou fazer um clique em formatar, ajustar a largura das colunas, mas antes vocês façam primeiro moldar o texto e só depois é que vão fazer então ajustar a altura das linhas e depois ajustar a largura das colunas. Feito isso, vou também mudar aqui o estilo de letra, e o estilo de letra que eu uso é o calibre num tamanho 9. Feito isso, vou adicionar então linhas. Costumo adicionar 30 a 32 linhas. Eu, se selecionar aqui número de linhas, se vocês virem aqui embaixo, ele está a contar o número de linhas, 32, 33 linhas. Depois disso, fizer o Ctrl+, ele me vai dar essa caixa de diálogo e seleciono linha inteira. Vai adicionar esse número de linhas. Depois também vou adicionar aqui uma coluna, Ctrl+, coluna inteira. Número de linhas aqui, deixa-me só contar se são 32, não, se são 15, tenho que adicionar aqui mais 15 linhas, pelo menos, que é para dar aqui o espaço suficiente, que é para nós conseguirmos fazer então o nosso mapa resumo. Ctrl+, linha inteira. Feito isto, pronto, esse espaço acredito seja suficiente para nós depois pormos aqui o nosso resumo do total de faturas. Eu não preciso dessa coluna agente, basta selecionar aqui as 2, fizer Ctrl-, vou eliminar coluna inteira, não preciso. Também não preciso da coluna de posto, mas aqui uma explicação para o posto. Para quem tem mais de 2 agentes bancários, é importante manter esta coluna. Para quê? Para que possa calcular o total de cada posto. Não é o meu caso, por isso irei de eliminar. Aquele agente que tiver mais de um posto e quiser partilhar os cálculos, pode mandar a tabela e juntos vamos conseguir fazer então o total de volume de transações para cada posto. Isso não quer dizer que não se consiga chegar ao total que o BFA irá lhe pagar
pelos postos que você tiver. Por isso é que eu elimino esta coluna. Então, Ctrl menos, vou eliminar também esta coluna. O utilizador eu deixo ficar e prometo no próximo vídeo dar utilidade a essa coluna. Eu já o utilizo para calcular as comissões dos prestadores de serviços que trabalham no meu agente bancário. Portanto, não é o tema, mas ela já vai ficar ali, que na próxima nós vamos pegar essa tabela já feita e calcular então as comissões dos utilizadores. O tipo é importante, data de início não é importante, Ctrl menos, eliminar coluna inteira. Data da última alteração é uma coluna meramente informativa, mas vai ficar porque podemos no futuro fazer a análise que iremos precisar a data, então será possível extrair a data através dessa coluna. O estado é importante, o montante é o mais importante, o ordenante e o destinatário também vai ficar porque estou a fazer uma análise que é para relacionar essas duas colunas. A referência do recibo vou eliminar porque eu tenho referência de catalogada que por ter informações menores à do recibo, eu prefiro eliminar então a coluna de referência de recibo. Ctrl menos, eliminar coluna inteira. Então eu fico com apenas com essas colunas. Vou então começar a trabalhar a minha tabela na formatação. Já de princípio eliminando esta linha, Ctrl menos, eliminar linha inteira, vai eliminar então. Depois disso seleciono a minha tabela toda e vou adicionar filtro e formatar a parte de cima. Para adicionar filtro, eu se fizer Ctrl, Shift e a letra L, ele me vai adicionar filtros aqui em cima. Já tenho os filtros aqui em cima. Então seleciono só a primeira linha e vou então dar aqui a formatação com um verde laranja que já está aí predefinido. Portanto, já tenho aqui a minha tabela a começar a ter a imagem da tabela que partilhei convosco. Feito isso, vamos começar a construir aqui o nosso resumo. E no resumo eu tenho aqui na primeira linha resumo referente a julho de 31 de 2025. Isso vai ser o meu resumo. E aqui tenho descrição e vou começar a construção então do meu resumo. Neste resumo eu vou precisar fazer uma relação na vertical e na horizontal quando estiver a aplicar a fórmula soma-se. Assim, quando estiver também a aplicar a fórmula contar-se. Feito isso, e aqui a minha tabela já está filtrada, eu vou selecionar o tipo de descritivo que eu quero ali em cima na linha 4 da coluna C. A abertura de conta é o primeiro descritivo, seleciono e copio e venho colar aqui. Selecionar, copiar e colar. Depois, de seguida, eu tenho consulta de saldos, seleciono, faço um filtro, seleciono, copiar e colar aqui abaixo. Vou fazer o mesmo com todos os outros descritivos. Feito isso, limpo o filtro, já tenho os descritivos todos aqui e aqui abaixo eu vou escrever totais. Para quem tem outros tipos de descritivos é importante tê-los aqui porque a fórmula depois não muda, basta fazer uma única vez a fórmula e colar repetido em todos os outros descritivos. Portanto, é em função da prestação de serviço que vocês irão fazer que os descritivos irão aparecer. Para o meu agente bancário, os tipos de movimentos que nós temos são apenas esses: abertura de conta, consulta de saldo, depósito, levantamentos, pedido de estorno, transferências interbancárias e intrabancárias. Depois vou começar então a construir a relação entre uma e a outra na vertical, e essa relação é o estado em que se encontra essa operação. Eu venho buscar aqui a mesma coisa, já tenho o filtro feito, e o que ocorreu no meu agente bancário, o primeiro foi o erro de negócio. E, diferente da primeira, quando copiei o tipo, aqui eu vou deixar o executada
e o pendente de execução executada para o final. Portanto, o erro de negócio vai ser o meu primeiro da análise aqui, vou colar na vertical. Depois vou saltar então para pendente de recepção de documentos e então as operações executadas. Portanto, eu prefiro ter lá a coluna assim organizada porque dá mais sentido ao resumo. Portanto, feito isso, já posso fazer aqui então a primeira fórmula. E qual é a primeira fórmula? É uma fórmula simples que acredito que vocês devem dominar. Igual a soma, abrir parênteses, essa coluna a partir da linha 5 até a linha número 11, fechar parênteses, Enter. Vou reproduzir a fórmula copiando, selecionando as colunas todas que tenham operações e fazer um Enter. Negritar, centralizar e também posso formatar aqui já o cabeçalho da minha tabela resumo. Centralizado e o verde alface negritado. Pronto. Feito isso, já estamos em condições de aplicar então a segunda fórmula. E qual é a segunda fórmula? A segunda fórmula é o soma 6. Mas antes, deixa-me formatar aqui, limpar antes o filtro e formatar aqui o número que é o montante de transações. Ela provavelmente não estará a somar. Se vocês virem aqui na coluna abaixo, ele está simplesmente a contar, quer dizer que esses números estão em formato texto e não estão em formato de número. Então temos que formatar, e para formatar eu preciso selecionar toda essa coluna em que os números estão, e se fizer o Alt S, que é de dados, vai-me aparecer esta informação e selecionar texto para colunas, ou seja, são textos delimitados. Basta fazer aqui concluir e ele já vai transformar isso em valores. E se vocês virem ali, agora já aparece a soma. E se fizer Ctrl Shift e 1, ele vai transformar então em números. Portanto, essa coluna já está transformada em números. E aqui podemos também fazer então uma soma, que é para saber o total de montante transacionado. Vou escrever aqui só total e aqui abaixo um subtotal. Pronto. Para o total também vamos usar igual a soma, abrir parênteses, toda essa coluna de montante transacionado para baixo, fechar parênteses e Enter. Esse foi o total do montante transacionado no nosso agente bancário. O subtotal igual a subtotal. Aqui vamos selecionar o subtotal. O que é que nós pretendemos no subtotal? Pretendemos somar o montante da transação. Portanto, aqui escolhemos o número 9, ponto e vírgula, selecionamos então a coluna onde nós queremos fazer o subtotal. Ctrl Shift para baixo e um Enter, ele me vai dar o subtotal. Aqui a diferença, não sei se meramente informativa, um menos o outro vai dar diferença 0. Temos a certeza que está bem somado. E por que eu preciso de subtotal? Eu preciso de subtotal aqui a título de exemplo. Se quiser saber, por exemplo, por filtro, qual é o total de abertura de contas, então eu seleciono abertura de contas apenas e o total da abertura de contas foi 30.000 kwanzas. Então vou retirar o filtro, por isso é que precisamos aqui do subtotal. O subtotal vai dizer que a abertura de conta foram 30.000 kwanzas. Aqui limpar o filtro e ir para o objetivo da nossa partilha. Então vamos fazer aqui a nossa primeira fórmula. E a nossa primeira fórmula, antes de fazer, deixa-me formatar então aqui também outra vez as colunas e ter ela num tamanho que permita a visualização de uma forma geral. De princípio, eu vou formatar ela em base, formatar com
uma largura de colunas número 22. Uniforme 22. Portanto, acho que é possível visualizar todos os dados aqui da nossa tabela. Feito isso, vamos então à nossa primeira fórmula, que é o soma 6. E como é que nós fazemos o soma 6? Shift igual a soma 6. Reparem que nós, antes do soma 6, nós temos o soma C. Por que não fazer o soma C nesta tabela? Nós não vamos fazer o soma C, porque a diferença entre o soma C e o soma 6 é que o soma C é usado quando nós temos apenas um critério de análise, e o soma 6 quando nós temos vários critérios de análise. Então, que é o nosso caso, nós temos aqui vários critérios de análise. E quais são os nossos critérios de análise? Nós vamos analisar o tipo de transação, o estado dessa transação e o montante transacionado, onde esses montantes transacionados no tipo ocorreu um erro, uma recepção de documentos, um pendente de execução e uma executada. Ou seja, estamos a falar aqui de vários critérios. Nós vamos relacionar todos esses critérios para chegarmos então ao resumo da fatura. Portanto, vou selecionar aqui o soma 6. Qual é o nosso intervalo da soma? O nosso intervalo da soma é o montante transacionado. Então eu vou selecionar, vou com o rato até aqui onde eu tenho o montante transacionado. Se fizer um Ctrl Shift e seta para baixo, ele me vai selecionar a coluna toda onde eu estou a ir à busca da informação. Tenho de trancar o intervalo e depois ponto e vírgula. O que é que eu quero relacionar? Quero saber se este montante transacionado foi um depósito ou uma consulta. Então eu vou selecionar o tipo de movimento também. Com Ctrl Shift seta para baixo, vai me selecionar a coluna toda. Para quem não conseguir trabalhar com o teclado, Ctrl Shift seta para baixo, pode selecionar com o rato. Dá um bocadinho de mais trabalho, mas é uma questão de agilidade, consegue-se chegar. Também vou trancar aqui o meu intervalo e ponto e vírgula. Então, qual é o primeiro critério da análise? Eu quero saber se esse montante transacionado foi uma abertura de conta. Então eu vou selecionar aqui o descritivo. Aqui é importante nós trancarmos a coluna e não a linha e a coluna. E como é que nós trancamos a coluna? Nós vamos inserir apenas a seta monetária antes da coluna C. Fazendo o clique em F4, vocês irão notar que o sinal monetário estará a mudar de posição e nós temos que deixá-lo ali onde está antes da letra C. Depois, ponto e vírgula. Qual é o outro critério? É o estado desta operação. Em que estado é que ela se encontra? Foi executada? Está pendente? Tem um erro de negócio? Então vamos selecionar aqui a coluna estado. Olha, já vamos aqui em 3, estamos aqui a analisar já várias colunas onde nós estamos a relacionar os critérios. Então esse é o segundo intervalo da nossa pesquisa, é o estado. Também Ctrl Shift seta para baixo, está selecionado. Também vou trancar então esse intervalo de pesquisa, ponto e vírgula. Quero saber se essa operação em que posição se encontra. Neste caso eu tenho ali, ela pode ocorrer um erro de negócio até ser executada, ou seja, eu tenho ali na coluna D erro de negócio, tenho pendente da aprovação e tenho na coluna I executada. Então eu vou selecionar aqui erro de negócio. E aqui, reparem, em vez de trancarmos a coluna, vamos apenas trancar a linha. No primeiro critério nós trancamos a coluna e deixamos a linha solta. Isso para quê? Para se movimentar no número de tipo de operações que ocorreram. Mas aqui nós só devemos trancar a linha. E o processo é o mesmo. Vamos usar o F4 para selecionar ali a seta monetária e ela tem de estar antes do número, no caso o número 4, e fechar parênteses. Portanto, erro de negócio não ocorreu no nosso agente bancário. Feito isso, a fórmula soma 6
está feita. Agora é só copiarmos, né? Para copiar de forma fácil, eu faço um Ctrl C, seleciono a área em que quero colar e vou colar especial. Tenho aqui o colar especial, vai abrir essa caixa de diálogo e vou colar fórmulas. Ok, estão as fórmulas coladas. Seleciono toda esta área, né, e vou fazer um Ctrl Shift 1, que ele vai me transformar em números. Feito isso, é só reproduzir essa mesma fórmula para todas as outras colunas que ainda não temos fórmula. Então eu vou copiar e selecionar a partir daqui onde não tem fórmulas, essa área toda, e vou fazer a mesma coisa. Colar especial e só quero colar fórmulas. Vou fazer OK. Portanto, estão as fórmulas coladas. Portanto, já temos aqui o total de movimentos de forma resumida nesta tabela. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos saber quanto é que o BFA nos pagou de comissões para a abertura, quanto é que o BFA nos pagou para consulta de saldo, quanto é que o BFA nos pagou para depósito. Então eu vou criar aqui o meu mapa resumo de comissões. Vou criar aqui um resumo de comissões. Então o que é que eu tenho aqui? Quantidades de abertura de contas. Depois tenho o valor para abertura de conta, ou valor, desculpa, tenho aqui comissões que o banco irá pagar, e aqui sim tenho os valores. Para a comissão da abertura de conta, nós temos aqui na linha 5 da coluna C, para a abertura de contas o banco BFA paga 100 kwanzas. Para consulta de saldo, o BFA paga de comissões 50 kwanzas. Para depósitos e levantamentos, o banco paga 200 kwanzas. Para pedido de estorno é 0. Para transferência interbancária, o banco paga 50 kwanzas, assim como intrabancária também paga 50 kwanzas. Portanto, eu tenho aqui uma fórmula de soma, também vou copiar e vou colar aqui. Vou colar aqui o total de somas, que é para ele me dar aqui o total de soma. Vai dar aqui o total de soma. E como é que eu faço o valor? Para fazer o valor eu tenho que fazer igual a quantidade vezes o número de comissões. Pronto. Depois copiar e colar aqui. Pronto. Está colado. Então, o que é que nós precisamos agora? Nós precisamos aplicar aqui em quantidades o total de vezes que ocorreu a abertura de conta, depósito, levantamento e transferências interbancárias. É o que nós precisamos aqui. E para chegarmos a este valor, precisamos usar então aqui a fórmula contar ses. Então, acho que já podemos usar aqui a fórmula contar ses. Então eu vou fazer da mesma forma que fiz o soma ses, vou fazer aqui o contar ses igual contar ses. Reparem que a explicação para o contar se é igual ao do soma se, assim como o contar ses. Ou seja, o contar se é usado para um critério e o contar ses é usado para mais de um critério. É o caso aqui do nosso exemplo. Nós vamos usar aqui o contar ses. Pronto. Qual é o intervalo de critério? Aqui o nosso intervalo de critério já não é o montante de transação. Aqui é o tipo de operação. Nós queremos contar o tipo de operação que ocorreu. E o tipo de operação que ocorreu, aqui temos aqui tipo de operação. Vamos selecionar, Ctrl Shift seta para baixo, ele vai até o fim. Vamos trancar aqui o intervalo também, ponto e vírgula. E o que é que aconteceu? Qual é o primeiro critério? O primeiro critério é saber se nesse tipo de operação houve ou não abertura de conta. Esse é o nosso critério. Vamos trancar aqui, podemos trancar a coluna
ou não, porque nós não vamos copiar essa forma para o outro lado, mas por uma questão de segurança podemos trancar aqui a coluna. Então procuramos o sinal monetário e trancamos a coluna C. Ponto e vírgula. E o que é que nós precisamos relacionar? Precisamos relacionar o estado. Qual é o estado dessa operação, dessa abertura de conta? O estado dessa abertura de conta está aqui nesta coluna F, estado, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionamos o estado, trancamos o intervalo da procura, fizemos Shift, ponto e vírgula, e está trancado o intervalo e relacionamos então, ela tem de estar executada, ou seja, só vamos contar as operações que foram executadas. Aqui não precisamos de erro de negócio, não precisamos de dependente da aprovação, só precisamos que ela esteja executada. Então vamos selecionar aqui o executada. Com um clique do rato fazemos um clique executado e aqui sim podemos trancar todo o local da pesquisa, tanto a coluna como a linha. Então um clique no F4 ele vai trancar a coluna I e a linha 4. Então podemos fechar parênteses e fazer Enter. Para a abertura de conta eu tive 0, então é a mesma coisa, Ctrl C, que é copiar, seleciono as linhas em que pretendo colar, vou fazer outra vez aqui colar especial, um clique em colar especial e fórmulas, portanto ele vai colar as quantidades de vezes em que aconteceu uma consulta de saldo de cliente, um depósito, um levantamento ou uma transferência interbancária. Portanto, eu já tenho aqui o resumo feito, né? Estou aqui a selecionar a tabela, vou fazer aqui formatar e ajustar a largura. Portanto, já tenho aqui a minha tabela com o resumo, vocês podem ver, com o resumo total de quanto é que o BFA irá então nos pagar. Aqui também a formatação, ponho laranja. Posso dar aqui mais uns detalhes de formatação, que é para deixar a tabela com um aspecto mais apresentável. Mas, em suma, nós já temos aqui o principal objetivo. E o principal objetivo era chegar ao resumo total que o BFA irá nos pagar em termos de comissões. Ou seja, o que é que nós vamos receber de comissões do BFA? Nós vamos receber 336 mil kwanzas e 400 no final do período de 31 de julho. Este é o resumo aqui que ocorreu no meu agente bancário. Deixa eu só dar aqui uma formatação assim um bocadinho mais bonita para os meus olhos, né? Espero que... Portanto, esta é a minha tabela. O que é que eu escrevo aqui? Eu escrevo BFA, onde eu vou buscar então o resumo das transações que ocorreram, que é esta tabela que nós temos aqui. Para esta tabela eu posso fazer a mesma formatação, duplo clique aqui na ponta, moldar o texto, formatar, ajustar a altura das linhas, formatar, ajustar a largura das colunas. Não preciso dessa linha, meramente informativa, e aqui tem então a informação com o que ocorreu no meu agente bancário. O volume de transações neste período de julho foi de 21 milhões de kwanzas. Então eu entro dentro desta célula e copio os 21 milhões de kwanzas e venho colar aqui, colar especial, texto, já tenho aqui o volume de transações. Eu ponho aqui uma diferença, só que é para sabermos entre o volume de transações e operações executadas, o que é que nós temos de diferença? 1.200.000. Aqui eu escrevo taxa ou análise de taxa. Aqui em análise de taxa é meramente um teste que eu faço, só que tem coincidido com o valor que o BFA fatura para o meu agente bancário. Então, eu aplicando aqui uma taxa de 1,6% sobre o total transacionado, isto vezes 1,6%, dá mais ou menos o valor que o BFA enviou como resumo. Desde que abri o agente bancário, eu faço sempre esse teste e os valores têm sido
muito próximos, para vocês verem. Olha aqui a diferença de 409 kwanzas, e não tem saído disso, o que me leva a concluir que a taxa que o BFA paga em função das transações que ocorreram nesse período ronda estes valores. É coincidência? Digo coincidência porque a semana passada estive a falar com um agente bancário que tem vários postos e a taxa de 1% não cruzava com o valor que o BFA enviou para pagamento de comissões. Para mim, tem servido como uma análise de informação. Para outros agentes, não sei, façam vocês em casa o teste para saberem qual é a taxa que o BFA está a pagar em termos de volume de transações. Portanto, isso é que eu tinha que partilhar convosco, e se vocês virem, depois desses cálculos, eu chego a esta fatura. Esta é a fatura com o meu agente bancário, e o BFA tem aqui serviços de agente bancário 336 mil kwanzas. É o valor da fatura, que também aqui parabenizar o banco, porque desta vez o pagamento não demorou tanto quanto as outras, ou seja, estamos todos a melhorar, e o BFA está de parabéns nesse sentido, por ter pago as duas faturas em tempo recorde. Feito isso, o objetivo desse resumo é: você, agente bancário, tem de saber fazer esses cálculos. E porquê? Se você é um prestador de serviço do BFA, você no final de cada mês tem de saber quanto é que o BFA irá lhe pagar pela prestação de serviço que você está a prestar ao mesmo banco. Isso é uma relação normal. Eu, se prestei um determinado serviço, eu tenho que saber qual é o valor que eu vou receber. Eu não posso me limitar simplesmente à espera do mapa de comissões do BFA. Eu tenho de saber que no final do mês da minha prestação de serviço a esse determinado cliente, o valor a ser faturado é isto. Imagina que o BFA não lhe fature durante 2 meses. Então você pode tomar a iniciativa de fazer a fatura e enviar para o BFA, que é para eles recepcionarem. Podem não pagar pela totalidade que você vai conseguir chegar, mas você sabe que prestou aquele serviço e que a partir do momento em que termina um período, o banco já lhe deve este valor pela prestação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, continuem a seguir-me e juntos vamos crescer. Hoje eu estou assim, sim,